Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, dia 26 de setembro. São 6h07 da manhã. Seja muito bem-vindo para mais este devocional, mais este dia de aprendizado da palavra. Bom dia, Kíria, seja bem-vinda, bem-vinda. Iniciamos mais um dia na presença. São 6h07 da manhã, 26 de setembro. E já vamos começar o nosso devocional de hoje. Só aguardar as pessoas entrarem. Enquanto isso, você possa convidar mais pessoas também para fazer parte conosco dessa jornada de hoje. E que possamos entrar em comunhão e preparando nossa mente, nosso espírito, pedindo ao Espírito Santo para abrir a nossa mente, para nos dar o entendimento sobre a palavra de hoje, sobre o que Ele quer nos chamar hoje, para que nós possamos nos abrir ao novo, deixar que a palavra seja fecunda em nós. Nós precisamos permitir, que você possa permitir. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, bem-vinda. Bom dia, Célio, seja bem-vindo. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Só aguardando mais um pouquinho as pessoas entrarem. Vou avisar aqui também que nós estamos ao vivo. Enquanto isso, convide aí também mais pessoas para fazer parte dessa espiritualidade conosco. Avisado por aqui. Vamos lá. Hoje leremos e meditaremos a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? No capítulo 2. Já estamos no capítulo 2. Esse capítulo, ele é bem... Essa carta, né? Esse livro, ele é bem pequeno. São só 4 capítulos. Então, nós começamos ontem. Vamos finalizar aí na terça-feira. Logo após começamos um novo livro, novas meditações, novos ensinamentos, trazendo e aplicando na nossa vida as palavras que já foram deixadas para nós há milhares de anos, mas que se torna tão viva no dia de hoje, tão viva. Então nós começaremos hoje a segunda carta de Timóteo. Timóteo, como nós já sabemos, nós já falamos por aqui, era um discípulo de Paulo, um discípulo jovem, e Paulo escreveu várias cartas para ele de dentro da prisão. Só abaixando um pouquinho aqui a nossa música. Então é como se Paulo estivesse deixando um testamento espiritual para Paulo, deixando os ensinamentos para ele, deixando os preceitos do que ele deveria seguir. Sobre o servir, sobre edificar a igreja. Ele, como um discípulo jovem, não se entregar a paixões da juventude. Então Paulo dá para ele discernimento, orientações para que ele siga e para que ele tenha um bom discipulado. Então a carta de Paulo até Timóteo, ela nos ensina a fidelidade, a perseverança, a importância de mantermos firmes na fé. Bom dia, Gleice, seja bem-vinda. A importância de mantermos firmes na fé, de perseverarmos, de termos disciplina e de termos uma fé geracional, transmitirmos essa fé em gerações para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso lado, falar de Cristo, ensinar sobre Cristo. Todos nós somos chamados a viver uma fé com propósito, a ensinar a fé. Desde a fé dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ensinando para os nossos filhos, ensinando e praticando a fé também para outras pessoas. Todos nós somos chamados. E hoje Timóteo, ele é ensinado a se comparar. E nós somos convidados também a nos compararmos como três pessoas. Um atleta, um lavrador e um soldado. Então nós vamos hoje entender
entender no decorrer da leitura o porquê que ele nos chama a agir como essas 3 pessoas. Então nós vamos começar o nosso devocional de hoje com uma palavra linda. Então, meu filho, fortalece-te na graça de Jesus Cristo. Ontem nós fomos chamados no primeiro capítulo da 2ª carta de Paulo a Timóteo a nos encorajar, a agir apesar do medo. Mesmo que se tivermos medo, mas que tenhamos fé e que enfrentemos o nosso medo. Ontem nós fomos encorajados. Hoje ele já está nos dizendo que além do espírito de ousadia que você já tem, o espírito de coragem que você tem, ele te chama a se fortalecer ainda mais, mas se fortalecer na presença. Nós somos fortalecidos na presença, nós somos fortalecidos quando nós nos colocamos em comunhão com Cristo. Quando nós nos colocamos na presença, quando nós oramos com verdade, com profundidade, nós nos colocamos na presença. E estando na presença, nós estamos acessando a graça. Então, nós somos convidados a nos fortalecermos, a sermos fortes, mas nós não conseguimos sermos fortes nas coisas do mundo. Nós precisamos de algo mais profundo. Então nós precisamos buscar cada vez mais fortalecer a nossa espiritualidade. Porque nós só somos fortalecidos, nós só encontramos a força necessária para superar todos os desafios e todas as adversidades que virão, porque elas virão em Cristo. É nele, é na graça dele, é na presença dele. Então ele nos fala que o que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite a pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar outras pessoas. Transmite o que você sabe para outras pessoas, para que elas sejam capazes de ensinar outras pessoas. Transmita o seu conhecimento para outras pessoas. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo, bem-vindo. Transmita. Então você é convidado hoje. Ontem você foi encorajado. Hoje você é convidado a se fortalecer. E nós só somos fortalecidos na graça. Não nas coisas do mundo. Nós não encontramos fortalecimento em coisas, em lugares ou em pessoas. Nós encontramos fortalecimento na nossa espiritualidade. Nós vimos aqui também na nossa jornada espiritual que nós precisamos lutar. E não é luta contra a carne, mas são lutas espirituais. Às vezes o que acontece com você não é carnal, é espiritual. E você precisa se fortalecer na espiritualidade. Você precisa se fortalecer na graça de Cristo. Se fortalecer na presença de Cristo. Às vezes o que está faltando é você quebrar seu joelho e se ajoelhar para se fortalecer na graça. Senhor, eu sozinho eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua condução. Espírito Santo, se não for para estar na sua presença, não me deixe entrar em lugares, me conectar com pessoas, entrar em frequências que vão me desvincular da graça, vão tirar o meu acesso da graça. E eu preciso viver na graça, viver, não só nas coisas do mundo. As coisas do mundo vão tirar você da graça, mas você permanecer na presença e firmar e se fortalecer na espiritualidade vai te acessar, vai te colocar em lugares, vai te conectar com pessoas na mesma vibração com você, e coisas vão acontecer, coisas sobrenaturais vão acontecer, porque você vai acessar a graça. Então se coloque no posicionamento, se posicione com humildade, se reverencie aquele que já te deu a vida, que já te deu seus dons e talentos e que te convida a acessar a graça. Hoje você é convidado a se despir do seu orgulho e acessar a graça. Acesse a graça. A nossa graça e a nossa misericórdia não está nas coisas do mundo, não está ligado a pessoas, está ligado a uma única pessoa, a Cristo. Aquele que derramou a última gota de sangue por mim e por você. Então que hoje você é chamado a acessar. E como um bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Como um bom soldado, assume a tua parte do sofrimento. Muitas vezes nós não queremos passar pelo Calvário, passar pelo sofrimento, mas o homem
mais inteligente do mundo. Ele passou por aqui, ele passou pelo deserto, ele passou pelo Calvário, ele passou pela cruz, pela morte de cruz, e ele ressuscitou. Como nós não queremos passar pelo Calvário, não queremos passar pelas adversidades, todos nós teremos. E pelas adversidades, quando nós passamos, nós saímos de lá mais fortalecidos. Nós conseguimos absorver grandes aprendizados dentro do sofrimento. Como um soldado de Cristo, assume a tua parte do sofrimento, assume a tua cruz, assume a tua cruz. Assume a sua jornada, tenha posicionamento, se posicione como um filho amado de Deus, como um filho de um soldado de Cristo. Nós precisamos nos posicionar, e em qualquer lugar que estivermos, nós precisamos nos posicionar. Na nossa casa. Bom dia, Rai, seja bem-vinda. Nós precisamos nos posicionar como esposas. A esposa que ora, a esposa que edifica o lar, a esposa que dobra o seu joelho, a esposa que intercede, a esposa que cria o ambiente dentro do seu lar. A esposa com um posicionamento de esposa, ocupando o seu lugar de esposa e não ocupando o lugar do esposo. Se posicionar como esposo. Se posicionar como esposo. Se posicionar como filho. Eu preciso me posicionar como filha, eu preciso me posicionar como filha, eu preciso me posicionar como mãe, eu preciso me posicionar como pai. Onde quer que seja que Deus te chamou, você precisa se posicionar. Um filho amado de Deus, ele se posiciona. Ele se posiciona como um soldado. Ele se posiciona. Ele se determina. No seu trabalho, se você é empreendedor, no seu empreendedorismo, nos sonhos que você tem, nos projetos que você tem, você precisa se posicionar como tal. Na verdade, com humildade, com coragem, com valores, com caráter. Nós precisamos nos posicionar e não desviar do nosso caráter, dos nossos valores, porque o mundo vai nos chamar, nos convidar, nos ofertar o tempo inteiro para que nós nos desviemos e assumimos outro caminho. Mas saiba que quando nós assumimos o caminho, nós temos livre-arbítrio, e quando nós assumimos essa escolha de ir para caminhos do mundo, nós saímos da presença. E nós temos caminhos mais fáceis. Bom dia, Polly, seja bem-vinda. Nós temos caminhos fáceis no mundo, de todas as formas, mas eu tenho o poder da escolha. Escolha as coisas que vão te aproximar do reino, te aproximar de Cristo, te aproximar da sua identidade, que não vai fazer você ter escolhas que vão te fazer sair da presença. Nós temos que ter boas escolhas, como filhos, como soldados, permanecer na ética, na disciplina e no chamado. O soldado, quando é dado uma missão para ele vai com aquela missão até o final. Que você, na sua missão, seja qual for a missão que você tem, que você pegue a sua missão e que você não desvincule da sua missão, mas que você vá com ela até o final. Onde quer que seja que você foi chamado a agir, a plantar, onde quer que seja que você foi chamado a viver e dar o seu melhor, que você floresça, que você dê o seu melhor. Bom dia, Luísa, seja bem-vinda. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende-se bem o que estou dizendo. Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Muitas vezes nós não entendemos, mas é Cristo que nos faz entender, é Ele que nos dá o entendimento necessário. Saiba que todo plantio tem uma colheita, que essa semeadura ela não tem uma colheita imediata. Algumas coisas eu verei resultado rápido, outras levam tempo para o plantio e para a colheita. Mas aqui nos fala que quem planta, o agricultor que está plantando, ele vai desfrutar do seu trabalho. Vai chegar o momento da sua colheita, então não desista.
Não desista dos seus sonhos, não desista do seu propósito, não desista daquilo que você tenha queimando no seu coração, dos pensamentos, dos projetos que você tem na sua mente. Não desista. Existe um momento para acontecer todas as coisas debaixo dos céus, e nós vimos isso em Eclesiastes. Então não desista daquilo que você tem no seu coração, do chamado que você tem no seu coração. Porque tudo é promessa. Tudo é uma promessa. E nós vimos que todas as promessas, Deus, Ele cumpre todas as promessas em nossa vida. Então lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho, pelo qual eu tenho sofrido até ser acorrentado como um malfeitor. A palavra de Deus, porém, não é acorrentada. Por tudo isso, suporto por causa dos eleitos, para quem eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se resistirmos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Independente das escolhas que fazemos, Deus, Ele não nos nega, Ele permanece fiel a nós. Independente das nossas escolhas, Ele permanece fiel a nós, porque Ele fala que é como se fosse negar a si mesmo. Nós somos dele, nós somos filhos amados, mas nós temos livre-arbítrios. Nós podemos, se nós morrermos com Ele, podemos ter certeza que nós viveremos. E não é sobre o terreno, mas é sobre o espiritual. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em uma jornada para cumprir o que foi proposto, e a nossa vida, o nosso lugar não é aqui. Então com Ele nós viveremos. Se nós resistirmos às provações do mundo, às tentações do mundo, os desafios do mundo, aquilo que é proposto para nós, para todos nós temos desafios, nós reinaremos com Ele. Mas se nós negarmos a nossa fé, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Quanto isso é forte. O quanto nós temos que ter um posicionamento de cristãos. Posicionamento. Ele permanece fiel a nós, mas se o negarmos, Ele nos negará. Recorda essas coisas, conjurando diante de Deus que se evitem contendas de palavras. Estas não têm nenhuma utilidade, servindo apenas para a perdição dos que as ouvem. Esforça-te para te apresentares a Deus como um homem provado, como um operário que não tem de que se envergonhar, e do que comunica a palavra da verdade com exatidão. Evite conversas fúteis, pois o que elas se pregam, o que elas entregam, progredirão cada vez mais em piedade, e suas palavras se alastrarão como granguena. Himeneu e Fileto são deste número. Desviaram-se da verdade, afirmando que a ressurreição já se realizou, e assim subvertem a fé de alguns. No entanto, o sólido fundamento por Deus continua firme, tendo esta marca: o Senhor conhece os que são dele. Bom dia, Imaculada, seja bem-vinda. Bom dia, Tim, seja bem-vindo, todos muito bem-vindos. Nós somos chamados a ter comportamentos de cristãos. E quais são as narrativas que você tem usado? Quais são as narrativas que você tem escolhido para a sua vida? São narrativas de procrastinação, narrativas de desdenho? Como são as narrativas que você tem falado para você mesmo, que você tem profetizado dentro do seu lar, dentro do seu trabalho? Quais são as narrativas que você tem usado? Nós sabemos que a palavra tem poder. Praticamente em todos os livros, quase todos os capítulos, nós temos algo nos falando, nos alertando sobre o poder da palavra. Então, já é um insight. Bom dia, Valquíria, seja bem-vinda. Já é um insight que nós temos que mudar as nossas narrativas. Eu, você, nós precisamos mudar as nossas narrativas. Nós precisamos mudar aquilo que sai da nossa boca.
E nós estamos tão acostumados com as narrativas que nós não percebemos que nós somos procrastinadores, nós somos medrosos, nós falamos palavras de morte, nós não edificamos, nós não construímos com a nossa palavra. É necessário tomar atitude, ter um modelo mental, renoveis pelo poder da sua mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Comece a monitorar aquilo que sai da sua boca. Se não for para falar palavras de vida, palavras que constroem, palavras que edificam, que eu me cale, que você se cale. Isso é controle emocional, é controle. Se não for para eu edificar, se for para eu não construir, que eu me cale, porque eu não sei as lutas que o outro tem passado, eu não sei. Então eu preciso ter decisões e eu decido hoje, fala para você, eu decido hoje a falar palavras de vida e não de morte. Eu decido hoje a falar palavras que constroem, não desconstroem. Eu decido hoje a ser uma edificadora e não destruidora de coisas, lugares e pessoas. Talvez a sua narrativa, as palavras que saem da sua boca, tenham destruído não só você, o seu emocional, o seu mental, mas tem destruído o emocional do seu marido, o emocional da sua esposa, tem destruído o emocional dos seus filhos. O quanto isso é forte, o quanto isso impacta. E eu tenho que decidir quem eu sou dentro de onde eu estou. E eu decido hoje, fala pra você, eu decido hoje que o que sair da minha boca seja para edificar. O que sair da minha boca vai transformar. Vai ser palavra de vida, vai ser palavra de renovação, vai ser palavra de construção. Eu decido hoje que no meu trabalho, frutos serão feitos e adquiridos através daquilo que sai da minha boca. A partir de um posicionamento, nós precisamos nos despir dessas narrativas erradas que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Tudo foi um aprendizado, mas você agora, através da verdade, é chamado, a partir de novos aprendizados, colocar em ação. Colocar em ação. Coloquem em ação tudo aquilo que a gente fizer aqui. Hoje, o chamado que eu tenho para você é que você mude as suas narrativas, onde quer que você esteja. E o problema, não é problema, o desafio da gente mudar as nossas narrativas são o meio em que nós estamos inseridos, a ambiência. Por quê? Porque onde você está inserido já está acostumado com essa narrativa, já está acostumado a reclamar, já está acostumado. Então, você tem que se blindar, você tem que se posicionar. A partir de hoje eu mudo a minha narrativa. E quando surgir alguém com a narrativa de morte, com a narrativa de destruição, de reclamação, de procrastinação, fale o contrário. Fale sempre o contrário. Nossa, o dia hoje tá horrível. Nossa, o dia já começou hoje cheio de pepino para resolver. Nossa, que bênção, nós resolveremos todos. Que bênção, nós seremos solucionadores de pepinos, solucionadores de problemas. No meu trabalho, quando eu chegava pela manhã, eu estava aguardando você chegar, porque tem um monte de bomba aqui. Eu falei assim, tem um monte de questões para serem solucionadas. Nós vamos solucionar problemas. Aqui nós somos solucionadores de problemas. Nós precisamos tentar mudar e conseguir mudar a mentalidade das pessoas ao nosso redor, para que elas não nos sabotem e nos bloquear. Porque não só as nossas narrativas, mas a narrativa do outro nos impacta também, impacta no nosso resultado, impacta no nosso dia. Se eu não me blindasse ali naquela hora, eu não conseguiria ter resultados positivos. Todo o meu dia seria arrastado pela narrativa daquele meu colega. Então eu preciso me blindar não só contra mim, mas também contra a minha ambiência. Todas as vezes que a sua ambiência tiver uma narrativa errada, você transforma essa narrativa, porque automaticamente você se blinda e você ensina quem está do seu lado, ensina a sua ambiência a também mudar a narrativa. No início, ele vai olhar para você com o olho meio de lado, mas depois ele vai se acostumar e ele vai entender que não adianta chegar próximo de você com narrativas erradas, porque você não permite. Não permita. Não permita que o outro, que o modelo mental do outro afete o seu.
impacte o seu dia, impacte os seus resultados, aquilo que você se propõe. E esteja disposta a sair dessas ambiências também. Esteja disposta. Muitas vezes Deus vai te tirar de lugares, te desconectar de pessoas que você acha que é o certo, para te levar a um outro lugar onde você vai acessar a graça. Esteja disposta e permita Deus agir em você hoje. Permita Deus te dar um entendimento, a abrir a sua mente, a abrir seu coração. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. Permita o novo entrar na sua vida hoje. Permita. E não permita as narrativas erradas. Hoje você vai lembrar o tempo inteiro que você é encorajada a sair de narrativas erradas que você ouviu durante toda a sua vida e que você mesmo falava para você, ou de ambientes em que você está, em que tem essas narrativas desconstrutivas. Que você hoje possa decidir. Tudo é decisão. Com o poder da decisão, você consegue mudar cenários e mudar de cenários. O Senhor conhece aqueles que são dele. Afaste-se da iniquidade, todo aquele que invoca o nome do Senhor. O Senhor te conhece. Ele te conhece. Desde a planta dos seus pés até o último fio de cabelo que você tem. Deus te conhece. Ele conhece seu coração. Ele conhece o seu potencial. Porque Ele sabe os dons que Ele colocou em você. Bom dia, Wilson. Seja bem-vindo. Ele conhece você. E você se conhece? Você se reconhece? Eu gosto de trazer reflexões para você. Deus te conhece, Ele já te escolheu. Desde o ventre da sua mãe, Ele já te sonhava muito antes. Ele já te conhece. Mas e você se conhece? Você precisa conhecer seus pontos fortes, seus pontos a melhorar, para que você possa alcançar uma alta performance. Bom dia, Ariane, seja bem-vinda. Então é necessário nos conhecermos. Não conhecimento raso, mas nos conhecermos profundamente. Saber o quão especial você é, o quão importante você é, o quão talentoso você é. Você precisa acessar aquilo que já foi dado para você. Já foi dado para você. Então você precisa se reconhecer, porque o Senhor já te conhece. Às vezes você precisa acordar. Então hoje Ele está te chamando para despertar. Filho, eu te conheço. Filha, eu te conheço. Eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas entregas, eu conheço o que você tem passado no silêncio do seu coração. Aquilo que só você sabe, que você não fala para ninguém. Eu conheço. Eu conheço aquilo que você precisa. Não se preocupe, acalma seu coração. Eu conheço. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Vai passar. O que quer que seja, vai passar. Deus conhece, o seu Criador conhece. O que tem afligido seu coração, Deus conhece você. Vai passar. Ele te conhece. Que você busque o autoconhecimento nele, a força nele. Ele te chama a se fortalecer na fé hoje, a se fortalecer para acessar a graça. Em uma grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, há também vasos de madeira e de barro, uns para o uso nobre e outros para o vulgar. Quem estiver puro dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda obra. Qual vaso você tem sido? Qual vaso você tem sido? Você tem sido o vaso nobre do Senhor? Ou você tem sido o vaso que é de barro, de madeira, que se quebra fácil, que se leva fácil pelos prazeres da vida, do mundo, pelas ofertas do mundo? Quem você tem sido? E Ele te fala que se você estiver puro, que se você será um vaso nobre e você é santificado e você é útil para o Senhor. Você é um filho amado, você é apropriado. Você é apropriado para toda obra. Toda obra. Então foge das paixões. Ele avisava para Timóteo, que era um discípulo jovem, foge das paixões da juventude. Busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Fuja das coisas do mundo.
fuja, mas busque. Busque estar na justiça, busca ser justo, busca estar fervoroso na fé, a confiar em mim, a acreditar em mim, mesmo diante das diversidades. Busque o amor, busque estar em paz, busque a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Nós estamos aqui numa atmosfera espiritual. Estamos nos colocando na presença. Nós estamos aqui abrindo os nossos corações e colocando à disposição de Cristo. Aqui nós estamos com o coração puro. Nós estamos buscando e invocando. Nós estamos acessando graças pela misericórdia. Porque nós só somos salvos, nós vimos também que nós só somos salvos pela misericórdia. Por nós mesmos, nós não conseguimos acessar. Nós só acessamos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nos vem um novo conselho, nos alerta: evita discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, que seja manso para com todos, pronto para ensinar e paciente. Com brandura, ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam. Talvez pessoas possam se converter através de você, do seu estilo de vida de cristão, de como você se posiciona, de como você tem a sua vida, você vive a sua vida, e das palavras que saem da sua boca, as narrativas que saem da sua boca. Você pode ser porta de acesso de outras pessoas ao coração de Deus. Então, abra a sua boca para as narrativas corretas. Você pode estar captando almas para Cristo. Você pode ser um salvador de almas para Cristo, buscando almas para Cristo através da sua boca, de como você vive, de como você vibra. Voltem à sensatez, não sejamos insensatos, livrando-se do laço do diabo, que apanhou e sujeitou a sua vontade. Então aqui nesses últimos versículos está nos dando ordens para o que sai da nossa boca. Não convém que a gente fique discutindo. Não convém. É um desregulamento, um descontrole emocional. Eu não controlar as minhas ações, eu não controlar as minhas falas. Eu não pensar para agir, eu agir sem pensar. Isso é um descontrole emocional. É uma falta de conhecimento de si mesmo. Eu ser descontrolado pelo meio. Minhas emoções serem desgovernadas pelo meio. Então eu preciso saber que eu não posso entrar em discussões tolas, descabidas, perder a minha paz por rixas, por coisas bobas, por coisas tolas. Como tem sido? Como você se comporta diante de pessoas com descontroles emocionais? Que brigam por qualquer coisa, que discutem por qualquer coisa, que procuram rixas por qualquer coisa. Por isso daqui já muda toda a atmosfera do ambiente. Nós precisamos bloquear e blindar a nossa mente contra esse tipo de ambiente e esse tipo de pessoas. Mas nós podemos usar nosso posicionamento com brandura, ele nos fala, para instruir esses opositores. Você pode se posicionar com brandura e não ir no mesmo nível da pessoa que quer discutir, mas nós podemos ser mansos. Ele nos pede que seja manso com todos. Ser manso não é ser bobo, não é ser tolo, mas é ser inteligente. Que nem tudo me convém e que eu prefiro ter paz do que ter razão. Aquela pessoa, quando a raiva secar, ela vai perceber que foi descabido. Foi descabido. E eu não perdi a minha razão e eu não perdi a minha paz. Mas no momento certo, com palavras de branduras, talvez eu consiga instruir os meus opositores. Então, com brandura, você deve instruir os seus opositores ao invés de causar contendas. Que eu não cause contendas, que eu me posicione como um filho amado. Um filho amado de Deus, ele não fica causando contendas, ele não fica entrando em discussões, ele foge de discussões, de palavras inúteis, de palavras que destroem. Eu não preciso me
me proporcionar a isso. Não preciso, simplesmente eu me afasto. Se afaste de lugares e de pessoas que te desconectem de você mesmo. E aquilo que sai da sua boca, que você seja ousado para construir, para ter comunicação construtiva, que use boas palavras, palavras de vida, palavra de edificação. E o quanto nós mulheres, às vezes gostamos de falar muito. Bom dia, Ivanilza, seja bem-vinda. Gostamos de falar muito. Nós temos que aprender a nos controlar, a controlar a nossa língua, controlar a nossa boca. Pensar antes de falar e começar a pensar e trocar as nossas narrativas. Eu sou uma edificadora. Eu edifico lugares e pessoas e eu edifico meu esposo, eu edifico meus filhos com aquilo que sai da minha boca, com narrativas certas. Com narrativas certas você derruba muralhas e você desconstrói muros. E você cria novas oportunidades, novas narrativas, novas ambiências. Nós temos um poder surreal em nossas mãos. Um poder surreal. Precisamos usar o nosso controle emocional, nos controlar emocionalmente. Isso é importante. Isso é importante. E nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos o que nos desregula. Quando eu consigo ter consciência do que me desregula. Porque senão é tudo no impulso. E quando eu estou no impulso, eu não estou me controlando. Então, quanto é importante você se autoconhecer e você fazer sua regulação emocional. E nos entender também que esse descontrole, essas contendas, essas intrigas são de uma maturidade emocional que ainda não existe. Pessoas imaturas emocionalmente é que buscam contendas, é que têm narrativas erradas. Pessoas imaturas emocionalmente que não têm brandura de coração. Pessoas imaturas emocionalmente é que gostam de fazer rixas, gostam da fofoca, da blasfêmia, gosta de fazer coisas que não crescem e não edificam. Então, por isso nós precisamos buscar a nossa maturidade. E essa maturidade é preferir diálogos construtivos do que desconstrutivos. Procurar soluções nessas falas do que problemas. Procurar construir do que desconstruir. Então, nós somos chamados a ser solucionadores de conflitos. Com mansidão, com amor, com empatia, com paciência, ser compreensivo. Nem sempre é fácil, é uma luta conosco mesmo. É um aprendizado diário, é uma luta diária. Por isso nós precisamos nos calar, para nós internalizarmos se aquilo vale a pena ou não. Não entrar naquilo que vai tirar a nossa paz. Que você possa ter essas escolhas hoje. Escolha. E livrando-se disso, você se livra do laço do diabo, os que apanhou e sujeitou a sua vontade. Tudo isso, esse descontrole emocional, essas rixas, essas pessoas com narrativas erradas, tudo isso o inimigo tem levantado para nos desestabilizar, nos descontrolar e revelar a minha e a sua pior versão. Nós só nos revelamos na melhor versão, conectados na verdade. Qual é a sua verdade? Aqui nós temos buscado a verdade através da palavra que já está aí há milhares de anos e hoje ela continua viva, como se tivesse sido escrita para nós, na nossa geração. Então são palavras que continuam vivas. Então no início, eu falei com vocês que a gente ia entender mais para o final porque que ele nos comparava como um soldado, como lavrador. O soldado, quando ele tem uma missão, ele cumpre aquela missão até o fim. Ele é disciplinado. Ele tem um propósito definido. Ele tem uma meta, ele tem um planejamento. Foi entregue aquele planejamento para ele e ele executa. Que você seja um soldado hoje. Que você tenha a sua visão de futuro. Que você comece a colocar em ação o seu projeto de vida. O seu projeto que saia do papel. Que mesmo com medo, nós vimos ontem que mesmo com medo, vai com medo mesmo, Deus coloca o chão e você coloca o pé. Muitas vezes não vai ter o chão, mas você vai assim mesmo. Assim como
como Deus, como Jesus Cristo, lá no mar, no barco, ele chamou para que o discípulo atravessasse o mar. Ele confiou e ele andou sobre as águas. Então, muitas vezes nós precisamos confiar e andar sobre as águas. Confiar em Deus, colocar o chão para que a gente ande. Então, que você possa hoje, como soldado de Cristo, como soldado, se manter firme, se manter no seu foco, se manter disciplinado e no seu propósito, que você possa colocar em ação. Ele também nos fala sobre o lavrador. O lavrador, ele é perseverante. Ele planta. Ele já tem a visão de futuro dele, da colheita que ele quer ter. Mas ele não sabe o que vai acontecer ali no meio daquela jornada, quanto ele vai colher, quando ele não vai colher, como vai ser a chuva, porque vai depender do tempo. Então, independente, seja perseverante. Faça o seu plantio, independente se você não consegue visualizar, se você ainda tem medo do tempo, do mau tempo, mas vai assim mesmo. Seja forte e corajoso, seja perseverante, faça o seu plantio, coloque a sua meta em ação e você comece a desfrutar, porque o lavrador, ele é perseverante, ele planta e ele desfruta primeiro. O lavrador, ele desfruta primeiro daquilo que ele plantou. Então você vai desfrutar do fruto do seu trabalho, pode ter certeza disso. Vai chegar o momento do desfrute e que você possa desfrutar nas pequenas coisas, enquanto não chega a grande colheita, que você vai desfrutando das pequenas colheitas no decorrer do caminho, porque elas existem. Você tem que estar com os olhos abertos para poder enxergar. Peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para que você enxergue o amor de Deus, o cuidado de Deus, a colheita dos seus plantios, as pequenas colheitas do seu plantio no dia a dia, porque elas estão aí. Muitas vezes nós focamos na colheita grande, mas nós esquecemos de olhar para as pequenas colheitas, nas coisas ordinárias do dia a dia. Às vezes nós focamos no extraordinário, nós queremos ver o extraordinário, mas que você possa abrir os seus olhos e também apreciar e desfrutar as coisas que acontecem nos dias ordinários, de segunda a sexta, e não só nas coisas extraordinárias que você faz de sexta a domingo. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Amanda, bom dia, Flávio, sejam muito bem-vindos. E também nos convida a ouvir como ia viver como um atleta. O atleta, ele não é igual a todo mundo. Eu e você não somos, bom dia, Ivanilza, nós não somos iguais, nós somos diferentes, cada um no seu propósito de vida, cada um com seus dons e talentos, com as suas qualidades. Cada um de nós somos diferentes, mas o atleta, ele se prepara. O que vai definir o seu sucesso, as suas conquistas, é a sua preparação. Então, que você se prepare. Então, o atleta, ele se prepara, ele tem disciplina, ele tem foco. Olha só, ele já é igual ao lavrador e ao soldado. Tem coisas iguais. Disciplina, foco, tem coisas que elas são para todos nós. Nós precisamos ter e colocar em ação. O atleta, ele tem um estilo de vida diferente. Ele tem foco. E ele só para quando ele consegue alcançar o desafio que foi proposto para ele. Independente se ele vai ganhar ou perder, mas ele vai até o final. Que você hoje possa também não procrastinar. Começar, iniciar o seu projeto, iniciar aquilo que você tem em mente, independente do que seja, mas ir até o fim. Não para no meio do caminho. Você não sabe, às vezes já está próximo de você conquistar, de você conseguir a sua vitória, mas você desistiu. Não desista, continue. As coisas não acontecem do dia para a noite, leva tempo, é uma construção. E você precisa construir a sua história, precisa construir o seu legado. Você tem aprendizados no decorrer dessa história. Então nós somos chamados hoje, assim como atleta, como soldado, como lavrador, a sermos firmes, a sermos disciplinados, a termos foco, visão de futuro e não procrastinarmos. Então hoje eu espero que você tenha tido insights maravilhosos, que você tenha
tido discernimento, entendimento da palavra. Às vezes o que eu falei aqui não serviu para você agora, guarda, pode servir lá na frente. Às vezes o que eu falei aqui virou uma chave para você. Se virou uma chave, coloca um coraçãozinho para eu entender que virou chave. Mesmo que não tenha sido tudo, alguma coisa, uma palavra que foi falada aqui virou uma chave para você, vai trazer para você mais disciplina, mais foco. Às vezes nós precisamos só de uma palavra e de um ajuste para poder alcançar aquilo que a gente propõe para nós. E não desista. Que bom, fico feliz. Fico feliz que vocês tenham tido insights, que algo que foi falado aqui, tudo que foi falado aqui está na palavra. Nós trazemos a palavra para a nossa vida. Conhecereis a verdade nos libertará. Tudo já está aqui. Nós só precisamos colocar em ação. E às vezes nós precisamos de alguém para falar para a gente, né? Às vezes a gente precisa de alguém para falar o que já está aqui. E parabéns para você que tem se colocado aqui nessa espiritualidade, nessa atmosfera espiritual, para aprender mais e colocar em ação. Eu espero que você esteja colocando em ação. Você é chamado a viver o seu melhor, E aqui não é blá blá blá, é tudo na palavra, é o que Deus já falou sobre você e para você. Amém? Flávio está dizendo, bom dia, belas palavras, vou ali trabalhar com Deus aí, viu? Amém, bom trabalho, que Deus abençoe, um dia abençoado para você. Nós vamos fazer então nossa oração de hoje. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, não tem problema. Fale com as suas palavras, use as palavras do seu coração, aquilo que o Espírito Santo te tocar. Que você se conduza na oração, que você fale para o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a intimidade, ter a intimidade, que você busque essa intimidade na oração. Muitas pessoas falam, mas eu não sei como orar, como é ter intimidade? É simplesmente falar com Cristo, falar com o Espírito Santo, fale do seu jeito, mas fale. Fale com Ele do seu jeito, Ele te escuta, Ele te entende. E essa espiritualidade, ela vai só aumentando, só criando. Essa intimidade entre vocês vai só crescendo. Busque estar cada vez mais íntimo. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que estão aqui neste devocional. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelas pessoas que vão ouvir este devocional depois. Eu te louvo e te agradeço pelas famílias que estão sendo representadas por essas pessoas que estão aqui. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela consciência que nos foi gerada, pela clareza que nos foi gerada e pelo chamado que o Senhor tem nos feito. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te entrego todos os sonhos, todos os projetos, todas as coisas de todas as pessoas que estão aqui, a família, o propósito, os filhos, o lar, o trabalho, eu te entrego, Senhor Jesus. Nós entregamos, Senhor Jesus, a Ti, porque é tudo seu. Tudo que temos foi tudo que nos destes. Nós estamos aqui colocando à sua disposição e te entregando. Da forma mais simples, mais singela do nosso coração, mas nós estamos entregando a Ti. Hoje nós nos despimos, Senhor, de todas as narrativas erradas, daquilo que falaram sobre nós, daquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida e daquilo que nós falamos até aqui. Mas hoje, com a consciência, nós quebramos essas narrativas erradas, nós nos despimos dessas narrativas erradas e nós não aceitamos mais essas narrativas erradas em nós, sobre nós e onde nós estamos. Eu mudo e eu determino a partir de hoje que eu mudo as narrativas de onde eu estiver. Eu mudo as narrativas na minha casa. Eu mudo as narrativas com meu esposo. Eu mudo as narrativas com os meus filhos. Eu mudo as narrativas no meu trabalho. E a partir das narrativas eu mudo a ambiência, eu mudo a vibração e eu mudo a atmosfera desses lugares. E automaticamente eu consigo mudar também a mentalidade dessas pessoas para que elas mudem as narrativas. Que através de mim, através de você, fale para Jesus, fale para o Espírito Santo, que através de mim, pessoas sejam impactadas com as minhas narrativas a partir de hoje. Que você possa impactar outras pessoas, outras mentalidades, a partir da narrativa que você decide a partir de hoje. Saiba que aquilo que sai da sua boca não impacta só você, mas impacta todas as pessoas que estão à sua volta. Todas as pessoas. Valquíria, gratidão. Amém, Valquíria, é um prazer ter você aqui. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu só agradeço
Gratidão pela confiança e pela companhia, por essa atmosfera que nós temos criado aqui. Aqui nós buscamos o crescimento pessoal, o crescimento emocional. E quando nós nos fortalecemos espiritualmente, emocionalmente, nós conseguimos transitar com leveza em todas as outras áreas. O nosso dia fica mais leve, porque nós temos uma visão mais clara. Mais clara. Então eu desejo a você, no dia de hoje, um excelente dia. Um excelente, abençoado dia. E lembre-se, hoje você vai mudar as suas narrativas. Hoje, as historinhas que você contava, ou que contavam sobre você, as historinhas que você escutava, não faz mais parte do seu dia. Não faz mais parte de você. Não faz mais parte. Hoje você muda as narrativas. Hoje eu mudo as narrativas. E é isso. É sobre isso. Comece mudando aquilo que sai da sua boca e você vai transformar o ambiente em que você está. Amém? Um excelente e abençoado dia para você. Até amanhã. Não, hoje é sexta-feira, né, gente? Até segunda. Até segunda-feira. Eu espero você aqui às 6 e 7 da manhã. Nós estaremos aqui novamente lendo e meditando e aprendendo mais sobre a palavra e sobre nós mesmos. Tchau, tchau. E até amanhã.